justamente por causa que os filhos não devem herdar a culpa do pecado dos pais. Mas eles herdaram a natureza pecaminosa que os faz necessariamente pecar. Não, cara, pelo amor, não. A natureza é a corrupção do homem. Só que isso não tem a ver com culpa. Então o homem foi corrompido, mas ele não tem culpa da sua corrupção. Cara, o que é isso, velho? Eu não tô dizendo que ele não tem culpa, seu maluco. Eu tô falando que ele é corrompido. O erro dos ortodoxos é simples. Quando a gente fala que a gente herda a natureza pecaminosa dos nossos pais, mas não a culpa. Então, de alguma forma, nós não temos culpa do pecado que nós cometemos, mas a natureza pecaminosa... Feitosa, você tá interpretando muito mal. Explica, por favor, eu não tô conseguindo entender isso. Cara, a ortodoxia não afirma que o pecador ele não tem culpa dos seus pecados. É pelo contrário, ele afirma que tem culpa dos seus pecados e somente dos seus pecados. Ele não tem culpa dos pecados dos outros. Por isso que ele não herda a culpa do pecado de Adão e de Eva. Ele só herda, aliás, ele só tem culpa pelos próprios pecados, mas a corrupção é herdada desde Adão. Por quê? Porque é algo que é transmitido fisicamente e também, óbvio que é um conceito metafísico mesmo, né? A questão é algo que afeta a alma e o espírito do ser humano, afeta o corpo, só que a gente não sabe onde termina a alma e começa o corpo, quando começa o corpo termina a alma, cara. Esse é o ponto. Por isso que, quando se fala de pecado e pecado original, a gente está abordando um conceito que é, sobretudo, físico, e não metafísico, entendeu? Tem a parte metafísica. Porque muitas coisas que têm conceitos metafísicos, como por exemplo o tempo, se manifesta sobretudo no físico. Por isso que... Mas o que tem a ver com o assunto? Eu sei por isso que exatamente por isso que a parte... Cara, eu sei como isso tem a ver com o que você estava falando no começo. A gente virtuaram muito assunto. Vamos voltar para o assunto principal? Primeiro, o que é livre-arbítrio? Só define isso, Feitosa. Porque a gente pode prosseguir com a conversa. Livre-arbítrio, pelo que eu entendo, seria a simples capacidade de você escolher entre uma coletânea que é o bem e o mal. Definido dessa forma. Cara, então tu tá... Não, Gabriel, não interrompe. Não, pode falar. Você entende que existe um ato da vontade chamado elexio, que é o ato pelo qual o ser humano ele elege os bens inferiores, a quais ele é livre, porque vamos lá. A vontade tem os chamados atos. Cada ato corresponde a uma operação da vontade. A vontade, ela tem os seguintes atos, que eu lembro: uso, fruição, elexio, que mais? Enfim, o que importa é o ato da elexio. Existe algo que se chama inclinação natural ao bem. A vontade, ela se inclina ao bem. Essa inclinação ao bem é uma inclinação metafísica, porque, primeiro, a vontade não pode se inclinar ao mal, porque o mal não é. Enquanto o mal não é, a vontade não pode se inclinar a algo que não é. Ela pode se inclinar a algo que é. Caso contrário, você vai adotar maniqueísmo, é uma heresia. Então, é fato que a vontade se inclina ao bem. Mesmo a vontade corrompida se inclina ao bem. Tá. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a vontade, ela tem atos que são relativos a bens menores. Quanto ao bem supremo, que é Deus, a vontade não tem escolha a não ser querê-lo. Mas quanto aos bens inferiores, a vontade pode não querê-los. Desse modo, se a vontade pode não querê-los, existe o que se chama de escolha. A escolha se dá a partir do momento que a vontade ela elege um bem em vista de outro. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio ele é completamente real e não pode ser anulado pelo pecado. Porque o pecado não pode destruir a natureza. Pode dizer que ele destrói a natureza no sentido de que ele corrompe a natureza original, que ele corrompe o estado de justiça original. Só que a justiça originalis não tem a ver com a constituição metafísica do homem. Enquanto sendo uma propriedade metafísica do homem, a elexio, ela não pode ser corrompida pelo pecado. Caso contrário, o ser humano deixaria de ser ser humano. Entende o meu ponto? Entendi.
Então, quanto a isso, você tem uma objeção? Bom, claramente eu tenho certas objeções, mas as minhas objeções vão acabar se concentrando especificamente nas escrituras sagradas. Então acaba que você veio com conceitos metafísicos. Eu, pessoalmente, não estudei tão aprofundadamente os conceitos metafísicos, ainda minha área principal é de teologia histórica. Então, Mas, ô, Feitosa, o eu problema vou de acabar me tu. concentrando nessa região, entendeu? Provavelmente tu usar só a escritura pra definir livre-arbítrio, cara, porque a escritura não Não é trata. somente a Não trata escritura. Eu uso a escritura, eu uso parcialmente a patrística, porque não ostento grande conhecimento de patrística, e eu também vou usar bem razoavelmente a escolástica romana e um pouco mais da escolástica protestante. Mas ainda assim, vocês pegaram um cara que não é um especialista formado em concórdia para debater, entendeu? Então, se a gente for debater, vai ser vai ser Peraí, nesse mas modo. tu é catecúmeno luterano ou tu só não leu todo o livro de Concórdia ainda? Eu cheguei a ler parcialmente. No caso, você está falando o livro de Concórdia. O livro de Concórdia mesmo, do Lutero. Não, esse eu cheguei a ler. E eu li vários outros livros. Mas ainda assim, eu não cheguei naquele nível do conhecimento dos caras, entendeu? Eu não tô no nível do Abraham Kalov, por exemplo, pra debater com vocês. Entendeu? Nesse sentido que eu tô querendo dizer. Cara, Porque, mas inclusive, problema. existem alguns doutores, eu vou dizer, sem querer ofender a fé de ninguém, tá? Eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, inclusive eu tava conversando um certo dia com o Cachorro Caramelo, que é um amigo romano bem inteligente também. Eu tava conversando com ele e eu disse para ele que existem alguns doutores protestantes, geralmente os protestantes que falam isso, óbvio, que consideram o Abraham Kalov em si e o Martin Kamenitz, o Abraham Kalov, melhores, inclusive, em questão de debate e de conhecimento metafísico de lógica aristotélica, quanto Tomás de Aquino. Então, assim, eu entendo que vocês podem gostar bastante de Tomás de Aquino. Cara, não, peraí, eu nem sou católico romano, cara, mas eu... Beleza. Mas você já chegou a ler alguma obra do Kalov? Você já chegou a ler alguma obra do Kalov? Você nunca chegou a ler nenhuma obra do Kalov, Gabriel? Cara, ou nem a disputação eucarística, por exemplo? Não, tipo, eu nem conheço esse cara, na real, velho. Mas... Então, pois é, aí que tá. Por isso assim, eu acho que é muito tendencioso, cara. Eu acho muito tendencioso, cara. É óbvio que é tendencioso, cara, porque os romanos gostam do Tomás de Aquino. Agora, dizer que o Tomás de Aquino seria o maior intérprete das escrituras, ou o maior doutor da escolástica, também não é. Mas ele, beleza, cara, mas nem na escolástica ele é o principal, cara. O que eu tô querendo dizer, eu não tô defendendo essa posição. Eu não tô defendendo essa posição que o Kalov é maior. Eu tô dizendo que existem pessoas que defendem essa posição. É o juízo de fato, entendeu? Então, assim, eu não tô no nível desses caras. Mas, assim, quando a gente fala a respeito de livre-arbítrio, o que eu vou ter pra usar são as escrituras sagradas e uma certa opinião patrística, entendeu? Tá. Mas você compreende que o livre-arbítrio tem uma dimensão metafísica. Ele tende a uma questão mais relativa à antropologia filosófica do que à antropologia teológica. A antropologia teológica... O fato de haver essa necessidade de escolha entre o que nós denominamos por bem, ou a ausência do bem, a privação do bem que seria o mal, já é uma questão metafísica. Sim. Mas é que o meu ponto, ele é relativo... É porque assim, eu nem entrei num ponto profundo. Eu entrei num ponto que é comum entre os escolásticos. Que é a vontade, né, Lexio, elege os bens que são considerados bens inferiores e elegendo, ela tem um livre-arbítrio, porque ela consegue escolher. Você disse sobre São Tomás, eu não vou entrar no ponto porque eu não me considero tomista, eu sou suarista, né? Mas quanto suarista, eu entendo que, deixa a perspectiva tomista é conciliável com o que eu disse. Porque São Tomás, ele não discorda do ponto de que a vontade, ela tem o ato chamado elexio. Inclusive, ele fala sobre isso na Suma Teológica, questão Prima Pares, questão 78, artigo 1, né? Enfim. Pode até ler o texto. Oi, não, eu estou de cabeça. Beleza. Eu não sei o texto, sabe, de cabeça inteira. Não, assim, se tiver aberto, por exemplo, se você tiver num notebook aí, tiver aberto, você pode ler, fica tranquilo. Tá, mas em que você acha que a Sagrada da Escritura, ela iria contra o que eu disse? Como eu poderia dizer, velho? É aquele simples e objetivo papo que eu tô repetindo aqui.
o ato da gente acabar por herdar